queria que você me contasse como é que vai ser a programação do Elk. Vai ser onde? Montana? Aonde que Então, o do Elk, eu estou combinando com um brasileiro que ele mora no Texas. O que acontece, Fernandão? Ele já caçou elk. E ele quer ir caçar comigo. Em que época vai ser? Vai ser setembro. Tá. Porque é a época que é liberado para arco e flecha. Arco e flecha para Elk. Na verdade, eu entrei na loteria do Novo México. Ah, ok. Para poder. Para sorteio da licença. Para sorteio de uma licença para você poder caçar no Novo México. Claro. Mas eu não fui sorteado. Então o que a gente está combinando? Nós vamos para Utah primeiro, né? Se der tudo certo em Utah, a gente pode ir para o Colorado também. Entendi. E nesse período só para Elk? Só para elk. Né? Wapiti. Só para elk. Nessa área aí. Então o que a gente vai fazer? Vai levar ele mexe com cavalo lá, laços, né? O Bruno. E ele tem todo o esquema para viajar, porque ele viaja. Até para compra de licença. Isso aí faz né? Eu tenho a licença, que lá na verdade, para você caçar o elk, você precisa de uma licença. Além da licença do elk, você tem uma licença de caçador, né? E você sabe disso. Sim. Né? Eu tenho essa licença desde 1981. Ô Fernando, eu queria que você me contasse, porque não é o primeiro gato que você me faz. Tá? Você já é um especialista em gatos africanos, né? Não, você que é o especialista. Eu só tive sorte. Mas o taxidermista não faz se o caçador não traz, né? Não tem exatamente. jeito. Então, e aqui eu tenho o leão que acabou de chegar, o leopardo e a chita que está no andar de cima. Ela não é um recorde mundial? É recorde mundial pelo Safari Club. Número 1, não tem de arco e flecha outro. Né? Mesmo porque é um animal muito difícil de ser caçado, muito difícil de ser visto durante o dia. Na verdade, todos os gatos são difíceis. E você teve situações particulares com cada um, né? O leopardo foi uma caçada de dia. De dia. Pô, isso é inacreditável. Foi fantástico. Estava indo embora e você... Estou lá conversando com o dono da fazenda, né? E tem uma abertura, né? Eu estava no blind, né? Lá o cara fez um blind, né? Uma casa de pedra, né? Na verdade, né? Estava quase indo embora e chegou, eu olhei assim, na hora que eu olhei eu não acreditei. É uma miragem. Não, parecia uma miragem. Tinha um leopardo sentado dando uma olhada, né, no território. A gente tinha escutado um Springbok reclamando, né, dando um alerta. Fazendo uns alertas, né? E a gente não tinha entendido por que era aquele, por que estava fazendo esse barulho, né? Geralmente podia ser uma hiena, podia ser outra coisa, né? E para minha surpresa, o leopardo estava sentado bem perto da gente, 12 metros. É uma situação única. Única. Eram que horas? Era 5:30 da tarde. Tava indo embora. E tá ali o bichinho. E tá ali o bicho. Você já tá E foi o Fernando que também fez. Desejo o trabalho dele lá. Depois vocês vão subir e mostrar a chita, o guepardo. Foram trabalhos especiais. Como é que tá a história dos troféus? Eu sei que tem Eland, tem Ginsbok, tem Sable. Inclusive o Sable é lindo.
aquele que você caçou? É maravilhoso mesmo. Então, eu estou conversando com o nosso amigo despachante para começar toda a papelada de importação. Um brasileiro caçou um leão na África do Sul e pediu para preparar algumas peças para ele trazer para o Brasil. Então é um crânio de leão, 2 ossos, que eu não sei exatamente quais, mas a gente vai ver agora. Vindo assim, sim, é uma evidência boa de que ela foi salgada de fato. Tem os 2 ossos que talvez estejam ali. A pele fica 28 dias salgada para vir sem nenhum risco de estar trazendo vírus ou alguma bactéria nesse material. Os ossos tiveram que ser submetidos à imersão em água fervente, desinfecção por 2 dias, uma substância chamada carbonato de sódio. Tem uma tábua aqui, né? A simples aparência dela já nos dá indícios suficientes que ela realmente foi submetida a uma salga prolongada, a seco, né? O veterinário do governo sul-africano fez um certificado garantindo que esse tratamento foi feito e a gente tem todas as evidências de que foi de fato, já que a pele está nessas condições. O que nos dá a tranquilidade suficiente, de acordo com as nossas normas, para autorizar o ingresso dessas peças e a entrega para o importador, para o caçador, no caso. Né? É o tamanho de um dedo. Né? É muito. Imagina a força. Bom, agora vai começar essa temporada de caça, e vem bastante peças assim, principalmente da África do Sul, Namíbia. Para nós veterinários nunca é agradável ver isso, né? Mas faz parte do trabalho do Vigiagro evitar a entrada de vírus, bactérias, agentes de doenças mesmo nesse tipo de material. Você sabe, não é um negócio muito fácil. É um namoro. Você que conhece o trabalho, né? Eu queria que você desse até uma explicadinha como é que é a importação, como é que faz. Claro. Tá? Porque você conhece bem mais do que eu. Você poderia dar um breve Até se você me pro permitir, pessoal. eu vou fazer isso então de forma conjugada. Por favor, não entendam, não estou tendenciando, mas é para que o público no Brasil possa entender a diferença de um troféu, por exemplo, feito fora do país, tirando fora a questão de qualidade artística, claro, e feita no Brasil. O Brasil, hoje já com documentos atualizados, mas é um país que, primeiro pela questão pessoal dos fiscais, né, opinião pessoal, eles seguram um pouco essa entrada no Brasil quando você recebe um troféu pronto. Então, num primeiro momento, você recebe uma surpresa, dependendo de onde esse troféu foi feito, em relação à qualidade e às adaptações desse material pronto nos diversos ambientes brasileiros, úmidos, secos, etc. Segundo, você tem problemas de cubagem na importação. Então, se você tem 10 troféus, você pode imaginar o tamanho da caixa com esses animais prontos para se trazer isso, né? E terceiro, ele entra no Brasil com uma NCM, uma descrição de troféu de caça. Então, quase que automaticamente, ele cai no canal vermelho e você vai ter todo um processo de desembaraço que eu já acompanhei muitas vezes, onde você até tem problemas de armazenamento com esse troféu. Quando a gente tenta, de certa forma, mostrar o outro lado de você estar fazendo um troféu no Brasil, primeiro, a gente tenta seguir o mesmo padrão de qualidade. Segundo, as tabelas brasileiras estão a 30%, 35% mais baratas que qualquer tabela, por exemplo, africanas, de lista de preço. Né? Exatamente. E terceiro, que você... E americanas, né, também. E americanas também, né? Porque equiparam-se os valores que se trabalham em dólar. E um outro detalhe, você, além de poder, para quem quiser, o Ricardo sabe disso, acompanhar mais de perto a montagem,
uma das vantagens é o seguinte, quando esse material vem como subproduto de qualquer país, peles salgadas ou semi-tratadas e crânios limpos, ele entra na descrição como subproduto animal. Então você muitas vezes sai de um canal vermelho, que é uma grande vantagem quando você tem envolvido os diversos setores do desembaraço. Receita Federal, Ministério da Agricultura e IBAMA, né? Então, é um negócio demorado, né? Tem é que demorado. falar, é demorado. A armazenagem lá, se não sai rápido, você tem que pagar o período. O período da armazenagem é caro. Por isso que muitas vezes você traz o animal e monta ele em escudo. Exatamente, né? Que é uma opção do cliente. E um detalhe importante, hein? Eu fiz um levantamento e 8 meses dessa média de 1 ano para o troféu vir para o Brasil ficam na mão do próprio país. Os documentos, a embalagem, etc., saem, por exemplo, de um país como a África do Sul, depois de 8 meses. Então, a desvantagem não está aqui, está lá, né? Tá lá. Claro, pelo imenso volume de trabalho que eles têm lá também, né? Exatamente. Então, mas eu estou muito ansioso para a chegada desse seibo, uma peça linda. Eu sei que a caçada foi ótima. A caçada foi maravilhosa na fazenda. Esse cara, na Namíbia, essa caçada foi na Namíbia, né? Foi com o teu guia? Foi com o meu guia. Ele falou, não, vamos caçar um seibo aí, uma coisa diferente que eu nunca tinha caçado, né? E sempre é um animal magnífico. Né? O seibo é um animal magnífico. Ele todo escuro, os chifres dele são curvados para trás. É um animal muito magnífico. E a gente foi numa fazenda que o cara cria, né? E é selvagem, né? Ele deixa lá na fazenda. Mas deixa eu te contar uma pequena história do cara. Eu fui numa... depois da caçada, eu fui numa outra fazenda dele. Ele tem rinoceronte. Não é o ramo do cara, o cara é no ramo do diamante, na África do Sul. Isso aí é hobby do cara. Então ele tem lá kudu de 70. Só genética apurada. Só genética apurada nessa fazenda. Né? E eu fui caçar numa outra fazenda. A gente chegou lá, vamos caçar seibo e tal. Não é uma coisa fácil você seguir um seibo mais novo, ele não pode ter a experiência de um seibo mais velho. Entendeu? E a gente estava olhando, não um seibo novo, porque os detalhes nos chifres, né? Dá para ver bem que ele é um animal mais novo. Sim. Né? Coloração. A coloração não é tão preta. Então o cara te leva para você caçar um troféu, né? Um que seja, sim, o que você né? Até um animal mais velho, tal, não precisa ser um chifre gigante, mas um animal velho que seja muito bonito. Esse vale a pena. Foi o meu caso, né? A gente estava atrás de alguns, mas não deu como fazer a aproximação, não deu para fazer o tiro, então a gente estava lá. Então a gente podia até voltar no próximo dia, que não tem problema, era uma fazenda bem perto da do meu amigo, né? Ficava aí 1 hora de distância, né? Então a gente chegou lá, no final da tarde, a gente conseguiu aproximação num que a gente não tinha visto, e eu consegui fazer o tiro a 35 metros. Belo tiro. Já é uma distância considerável. 35 metros foi o tiro. E foi um tiro em que posição? Como é que... Então, a posição que ele estava indo reto, eu atirei na paleta dele, meio... Quarter side. Meio inclinado, né? O tiro foi muito bom. Já sentiu na hora? Eu nunca vi um bicho andar tanto na minha vida. É mesmo?
Andou mais de 600 metros. O War Dog, também conhecido como facoceiro ou pumba, é uma espécie de base de cadeia alimentar, encontrado em abundância no continente africano. Separei para vocês algumas caçadas de War Dog em algumas fazendas diferentes. Olha aí, é um War Dog muito bom. O tiro foi excelente, eu acho que pegou no coração mesmo. Yeah. Look at his tusk. It was a perfect shot. Very old guy. Very old guy.